Alô, alunos do sétimo ano, professor Esquilace aqui para nossa aula de ciência, nossa aula 5, ligada à atividade 5 aqui. Nós vamos falar sobre esses grupos aqui dos animais invertebrados, tá? Dando continuidade ao que a gente já tinha visto antes. Bem, vamos lá. Vamos começar entendendo o que são os animais invertebrados. Os animais invertebrados, galera, vocês têm vários exemplos por aí que a gente vê no dia a dia. Tá? Então, eles são aqueles que eles não têm esqueleto interno no corpo, com uma coluna vertebral e um crânio, como é o nosso caso. Nós temos uma coluna vertebral, crânio, né, e o nosso esqueleto é interno. Então, nós, seres humanos, somos vertebrados. Invertebrado não tem isso. E nós temos vários tipos de invertebrados que não têm isso. Tá? E esses invertebrados, eles vivem em ambientes exclusivamente aquáticas, ele só vive na água e permanece fixo lá no fundo do mar. Mas também há vários que existem habitando todos os lugares do planeta, inclusive o maior grupo deles, que é o grupo dos insetos, que nós vamos ver. Nós temos a imagem embaixo, ó, temos 7 animais. Desses, 5 são invertebrados que nós vamos estudar. 2 não. Quais não são invertebrados? Quais deles têm coluna vertebral, esqueleto interno e um crânio? Muito bem. Quem disse que é arara, está certo. A arara não é invertebrado, ela é vertebrado. É uma ave, do grupo das aves. E tem um outro grupo aí que também não é. Qual é? Muito bem. Quem falou o tubarão, está certo. O tubarão é do grupo dos peixes. Tá? Ele tem coluna vertebral, crânio e esqueleto interno. Agora vamos falar dos diferentes grupos dos invertebrados. O primeiro grupo que a gente tem, a gente vai ver aqui, é o da esponja. Tá? A esponja. Então nós temos vários exemplos de invertebrados aqui. Nós temos a esponja, que é do grupo dos poríferos, que é o primeiro que a gente vai ver. A planária, que é do grupo dos placteumintos. A estrela do mar, dos equinodermas. O camarão, que é do grupo dos artrópodes, mas ele é um crustáceo. A aranha também é do grupo do artrópode, mas no caso é um aracnídeo. E nós temos o caracol e a vieira, que é um tipo de ostra. Eles fazem parte do grupo dos moluscos. E a água-viva, que nós vamos ver também o grupo daqui a pouco, que é do grupo dos quinidários, ou também chamado, já foi chamado de selenterados. Então vamos lá. Primeiro grupo, porífero. Então, porífero, isso aqui é um animal. Tá? Então você tem que tirar aquela ideia de animal é aquilo que anda ou voa, entendeu? Então isso aqui são animais, só que são dos animais mais simples que tem. Né? Ele é uma estrutura, isso aqui é um corte, você vê lá dentro, né? Ele tem essas aberturas, que eu poro, né? Tem uma célula aqui chamada porócito, que é por onde a água entra. Tá? Essa água entra e aqui dentro ela tem como uma estrutura característica dos poríferos, tem essas células aqui chamadas de coanócito e ela tem aqui, ela tem uma membrana tipo no rabinho que fica girando. Imagina milhares delas aqui dentro. Então elas ficam girando, a água entra por aqui, né? Esse movimento faz a água entrar e depois ela sair por aqui que é o ósculo. Tá? E isso faz essa água que entra, ela entra cheia de nutrientes. E é assim que esse animal se alimenta. Tá? Então ele tem o quê? Qual que é a característica marcante dele? Ele tem poros no corpo, por onde a água entra junto com os nutrientes, e aí aqui ele vai se alimentar desses nutrientes, e a partir de agora, todos os animais são pluricelulares, ou seja, tem mais de uma célula, não tem animal aqui unicelular. É tudo pluricelular. Tá? E heterotróficos, ou heterótrofos. O que é isso? É aqueles que se alimentam de outros seres vivos. Então não tem nenhum autótrofo aqui como a planta. Então todos os animais são heterótrofos. Nesse caso desse grupo aqui, os poríferos, eles são adultos, quando eles estão na fase de adulto, eles são fixos, como esses aqui, eles são adultos, eles estão fixos. Agora, as larvas, que vai dar origem a outros seres, elas são móveis. E onde eles vivem? Qual que é o habitat deles? É aquático. Pode ser na água doce e na água do mar. Só para vocês saberem, para ajudar a enriquecer, quem é esse personagem aqui? O Bob Esponja. Então a casa dele é o abacaxi, mas na verdade é baseado em um
porífero, tá? Em uma esponja, que é o nome desse animal. E aqui não tem duas esponjas à toa, não. Essas duas esponjas aqui, apesar dessa aqui ser retangular, ela veio de um animal desses. Porque quando você tira essa estrutura, essa espícula, que é o que deixa esse animal rígido, e existem algumas espécies aqui que quando você consegue tirar essa espícula, ela fica macia e ela vira uma esponja de tomar banho. Daí que vem a origem do nome esponja, desse animal. Tá? E hoje em dia é muito difícil você encontrar esse tipo de esponja. Quando você encontra, ele é muito caro para comprar. Então, por isso que o Bob Esponja tem esse formato em homenagem a essa esponja, que é um animal do grupo dos poríferos. Nós vamos ver daqui a pouco que tem outros amigos aqui do Bob Esponja que também estão ligados ao reino, principalmente dos invertebrados. Tá? Então, esse aqui é o primeiro grupo, que é dos poríferos. Então aqui, ó, outro tipo de porífero, ó, tem diferentes formatos, gente. Todos esses grupos têm milhares de exemplos de tipos diferentes, mas as estruturas são parecidas. Outro grupo, o chamado selenterado ou quinidário. Então, qual que é a característica marcante dele? Tem a presença de uma cavidade digestória, então aqui já ocorre digestão. Lá no grupo que a gente viu dos poríferos, a água simplesmente entra com o nutriente, aí aquela célula com a nosta puxa o nutriente para dentro. Então não tem a digestão. Agora aqui, repara, essa aqui é uma hidra, ela pegou um peixe, né, uma anêmona, pegou um peixe e ela não tem a capacidade de mastigar, morder, não, ela agarra e aí pedaços desse animal vão entrando aqui e aqui dentro nós vamos ter essa cavidade digestória, certo? E então quando o animal encosta aqui, esse tentáculo, seja aqui dessa anêmona ou de uma hidra, ou aqui, ó, isso aqui é tudo o tentáculo da água viva, isso queima, tá? Ele tem aqui umas estruturas, umas células especiais chamadas quinidoblastos, e quando você encosta ela vai queimar por quê? Porque ela solta tipo de uma agulhinha que tem uma substância tóxica ali, urticante, ela arde, que nem lembra o mandruvá. Né? O mandruvá, se você encostar a mão dele, você vai se queimar. Não de fogo, mas de alguma substância que tinha no pelo. É a mesma coisa aqui. Só que o mandruvá não tem essa célula chamada quinidoblasto. Então, quando encosta aqui, isso queima muito. E lembrando, todos são pluricelulares e heterótrofo. Agora, aqui no caso, quando é adulto, ele pode ser fixo ou móvel, que nem esse. Esse é fixo, mas esse é móvel. Agora, todas as larvas são móveis. E onde vivem? Qual é o habitat? É aquático. A maioria está onde? Na água do mar. Principalmente na água do mar. Tá? E aqui nós temos aqui, ó, essa água viva. Olha os tentáculos. E quem já teve a oportunidade de ir na praia tem que tomar cuidado com duas coisas. Primeiro, isso aqui é uma caravela. Às vezes a pessoa vê isso no mar boiando, fala, nossa, ele está longe, não vai alcançar a gente, mas tem que tomar cuidado, porque esses tentáculos que tem aqui embaixo, eles podem ter até metros. Você pode estar a 2 metros dela, mas o tentáculo pode estar perto da sua perna, e se encostar, filho, vai arder demais. Então, às vezes, você já pode ter andado na praia, encontrado coisas gelatinosas assim. O que era isso aqui? Alga viva, alga viva, água viva, tá? E ó, não põe a mão, tá? Aqui em cima não vai queimar, o tentáculo está embaixo. Se ela já ficou muito tempo, ela já está morta, mas se ela ainda tiver com as células ativas e você encostar, você pode se queimar. E olha aqui, mostrando como é que ela nada. Tá vendo? Já tem um movimento diferente do que a gente viu lá no porífero, que é fixo, né? E aqui esse grupo já tem uns que se movimentam. E para quem assistiu Procurando Nemo, olha que interessante, esse peixinho aqui, é o peixe palhaço, ele vive no meio, isso aqui é uma anêmona também, esse daqui é um quinidário, e se eu encostar aqui ou você encostar vai queimar. Esse peixe palhaço, ele tem uma proteção que não deixa queimar. Então ele fica aqui protegido, então ele está sempre protegido pela anêmona. Tá? Foi mais ou menos o que o filme lá do Procurando Nemo mostrou no comecinho, certo? E só para saber, qual que é o alimento que o Bob Esponja mais adora? É água viva, tá?
Então tá tudo relacionado aí ao mar, né? Que é o mundo onde vive o Bob Esponja. Daqui a pouco nós vamos falar do animal de estimação dele, que é o Gary. Continuando. O outro grupo é o grupo do Placteominthes. Eu quero que vocês percebam que conforme eu for mostrando agora grupo por grupo, um vai ser melhor que o outro. Ele vai ter o que a gente chama de uma evolução, ele vai ter uma coisa melhor em relação ao outro grupo. Só que o outro grupo não é que ele é ruim, não, ele está adaptado ao ambiente dele. Então, com essa nova aquisição quer dizer que adquiriu essa capacidade evolutiva, ele vai conseguir habitar outros lugares, vai ter habitats diferentes. Então, qual que é uma aquisição evolutiva? O surgimento do sistema muscular, então ele já se consegue se locomover, e cordões nervosos longitudinais, então já começa a ter uma estrutura sensibilidade, não vai ter cérebro aqui, tá? Mas já tem uma estrutura, uma capacidade sensível. Por exemplo, isso aqui são chamados os ocelos. Então são olhos, apesar de parecendo que está vesgo, mas isso aqui ele só percebe claro e escuro, só isso. Tá? Ele não tem capacidade de ver imagem de outro animal, nada. E essa planária aqui, essa aqui é uma planária e essa é uma geoplana. É um plactomito que vive na terra, mas sempre em ambiente úmido. E a planária vive na água. E eles, qual que é a característica aqui? Eles começam a ter umas características marcantes. Presença de tubo digestório incompleto. Como assim incompleto? Antes não tinha, tinha uma cavidade gástrica lá no quinidário. Agora aqui, essa planária, ela já tem o começo de um sistema digestório incompleto. Como assim? O que é o completo? O completo é quando começa na boca, né, que o animal come, e depois ele vai sair na forma de fezes no ânus. Isso é o tubo digestório completo. O incompleto é que eles não têm ânus. Então, a boca, né, que não pode nem chamar de boca, esse orifício onde o alimento entra, é por onde ele também vai eliminar o que ele não vai utilizar, que seria um resíduo, né? Então, eu costumo brincar que a planária nunca sabe se ela está vomitando, né? Aliás, se ela está vomitando ou fazendo cocô, ou se ela está arrotando ou soltando pum, porque é a mesma, a entrada também é a saída, tá bom? E placteuminto, euminto, significa verme. Tanto é que quem já tomou remédio de verme, eu já tive que tomar, a gente de vez em quando, uma vez por ano é bom tomar, né? Porque a gente come saladas, pode ter ovos desses vermes e pode dar verme. Então é sempre interessante de vez em quando se cuidar disso. Então, euminto tem um remédio que o nome é parecido com euminto, que é para matar verme. Então, placteuminto, placte é platô, chato. Então, placteuminto é o verme achatado. Você pode ver, ó, ele é achatado aqui. E esse aqui também. E lembrando, pluricelular e heterótrofo. Onde vive? Na água, vive na terra, mas no ambiente úmido, e parasitário. Alguns causam doenças. Por exemplo, a solitária, olha como ele é achatado aqui. Tá vendo? Aqui é a cabeça dela. E a cabeça dela tá aqui dá para ver melhor. Ela gruda no intestino e ela começa a crescer. Quando essa solitária ela cresce no intestino das pessoas, ela pode ter até mais de metros. Então ela chama solitária porque ela vive sozinha, também chamada de teníase. E tem também a esquistossomose, que aqui nós temos um macho, que é esse grandão aqui, e a fêmea aqui dentro. Na verdade eles vivem separados, é que aqui eles estão se reproduzindo. Tá? E esse aqui causa a famosa barriga, não é barrida não. Tá? Barriga d'água. Tá bom? Corrija aí. Outro grupo, nemateuminto, quer dizer, também é um verme, mas perceba, já não é achatado. E outra coisa, o sistema digestório já é completo, tá? Então, o tubo digestório é completo, ela tem boca e ânus. O corpo ele é cilíndrico e roliço, não é mais achatado. Também pluriheterótrofo, como eu já disse que todos vão ser agora, e também vive na água, no ambiente terrestre, e é parasita. Então a lombriga, isso aqui é uma lombriga, é parasita. Isso aqui é o ancilóstomo, tem dois tipos aqui mostrando, Necator americanus, que é o nome científico, e ancilóstomo duodenale. Duodenale é porque do duodeno, então onde que eles vivem? No estômago. E como é que eles fazem? Eles são responsáveis pela doença chamada amarelão. Amarelão por quê? Porque ele se alimenta do sangue da pessoa, lá no intestino. Então a pessoa vai ficando amarela, porque ela vai ficando anêmica.
Por isso que tem esse nome de amarelão. Então é um verme que causa isso. E esse outro verme aqui, gente que gosta de brincar em areia, parquinho que não tem proteção, que cachorro e gato pode chegar, o cocô do gato, do cachorro, pode ter essa larva aqui, chama larva migrans. E quando ela entra na pele da criança, aí ou do adulto também pode, começa a fazer um caminhozinho. Por isso que ele chama bicho geográfico, porque parece um rio, ó, parece um caminho do rio. Então o que, que é esse. Por que, que ficou essa marca, professor? Porque é o caminho que a larva andou. Ela andou e foi comendo aqui. Tá? Então tem que tomar cuidado, tem que evitar, se vai brincar em parquinho, se vai brincar em areia de construção, que não está protegida, que cocô de gato ou de cachorro chegou ali, você pode pegar essa doença sim. Tá? Anelídeos, o próprio nome fala, lembra de anel. Aqui, a partir de agora, todos têm tubo digestório completo, né? Só que aqui o corpo ele é segmentado em anéis. Repara que tem um, ele é segmentado, ele é separado, ele parece que ele tem partes aqui, e cada um aqui tem cerdas, como se fossem uns pelos, tá? Em volta, certo? Aqui, essa aqui é uma sanguessuga, ela também, e essa aqui é uma poliqueta, esse aqui é um animal marinho, que também é da família da minhoca, aí, que é anelídeo. Eles são pluricelulares e o sistema circulatório é fechado, então já começa a ter um líquido na forma de sangue ali, transportando nutriente e oxigênio. Aqui, ó, presença de pigmento respiratório. E também são heterótrofos. E vivem no ambiente aquático, no terrestre e no parasitório. Quer dizer, também pode ser parasita. Olha que interessante agora essas informações. Em relação à minhoca, a importância da minhoca, que ela vive na terra. Né? Olha a imagem aí que bonita essa daí. Ela fertiliza e recupera os solos, e ela já era conhecida dessa informação há mais de 2.000 anos atrás. O filósofo grego chamado Aristóteles, ele chamava as minhocas de arados da terra. Por quê? Porque ela tinha a capacidade de perfurar os terrenos mais duros e aí fazia o ar entrar, ajudando na agricultura. Então, além desse trabalho, além de deixar entrar o ar, de arar, né, arar a terra é fazer entrar o ar. Né? Além desse trabalho de arar a terra, a minhoca também ela aduba o solo. Por quê? Porque ela ingere, ela come a terra e a matéria orgânica que está na terra. E quando ela vai defecar, o que é defecar? É fazer cocô. Ela libera o cocô dela, é chamado de humus, ele é muito rico em nutrientes. Então, a gente sabe que a minhoca ela produz todo dia a quantidade de matéria orgânica equivalente ao peso do próprio corpo. Então, quanto mais minhoca você tiver ali no terreno, melhor para produzir o humus, né, que é nutritivo. E aí essa minhoca ela devolve para a Terra 5,5 vezes nitrogênio, 2 vezes mais cálcio, 2,5 vezes mais magnésio, 7 vezes mais fósforo e 11 vezes mais potássio do que o contém no solo no qual ela se alimenta. Ou seja, ela torna esse solo rico, que é o que fala que ela aduba o solo. Tanto é que tem gente que vende aí terra de minhoca, né, humus de minhoca, porque é muito nutritivo para quem quer plantar, certo? Principalmente o pessoal que faz jardinagem aí gosta de comprar humus de minhoca. Outro animal desse grupo, Anelídea, é a sanguessuga. Olha que interessante, até o século XIX elas eram utilizadas na medicina oriental. E mesmo na medicina ocidental, na forma de sangria, né, punha lá para ficar se alimentando do sangue, que dizia que tirava o que era do ruim, que estava causando doença para a pessoa. Hoje em dia, né, ela tem um anticoagulante. O que é anticoagulante? Não deixa o sangue coagular. Então, hoje em dia, utiliza-se muito esse anticoagulante, né, baseado no que eles estudaram a sanguessuga, na medicina convencional, ainda que eles sejam artificiais, mas vamos dizer assim, a inspiração foram as sanguessugas. E recentemente essas sanguessugas elas voltaram a ser utilizadas em medicina em casos de grande dificuldade respiratória em membros, com possibilidade de gangrena. Quer dizer, o que é gangrena? É quando o sangue não circula.
Então ele coloca aqui nós temos 3 sanguessugas, elas estão chupando o sangue da pele dessa pessoa. E aqui também, esse pé, repara como o pé está inchado. Então ele está com dificuldade de circulação. Então eles põem a sanguessuga aqui para ficar sugando o sangue, e como ela suga esse sangue, ela ajuda a voltar a circulação nesse pé. Eu já vi uma vez uma reportagem que a pessoa teve o dedão, perdeu o dedão, cortou o dedão fora, mas eles operaram e colocaram o dedão de volta no lugar. Só que aí ele estava demorando, não estava circulando sangue, então ia perder o dedão. Eles colocaram umas sanguessugas na ponta do dedão, elas começaram a chupar o dedão e começou a fazer a circulação voltar. Aí, com a circulação voltando, o dedo dele se recuperou. Né? Então, olha que coisa interessante. Só que geralmente ele é usado na medicina alternativa, né? Já que o pessoal chama que é uma técnica exótica, a medicina tradicional não aceita. Mas a eficácia desses tratamentos e de outras propriedades da sanguessuga na medicina, elas não são muito pesquisadas, mas muita gente usa porque tem retorno. Tá? Agora os moluscos é o outro grupo aqui. Qual que é a aquisição evolutiva deles? É um sistema excretor e respiratório mais evoluído do que o anterior. Então percebe? Cada vez eles vão sendo melhores. Agora, qual que é a característica desse grupo todo? Ele tem um corpo macio e flexível, tem uma presença de concha, que pode ser externa ou interna. Você vê aqui, ó, a lesma tem uma interna, aqui, ó, externa, externa, tá? Aqui tem interna, tá? Tem um sistema circulatório aberto ou fechado, os dois tipos, dependendo do animal. Também é pluriheterótropo e vive na água ou no ambiente terrestre. Então nós temos aqui uma lesma, uma ostra, que pode ser também uma vieira, uma lula. A lula tem 10 tentáculos e o polvo tem 8. É a principal diferença aqui. E nós temos um caramujo, também chamado de caracol. Quem é que é o caracol lá para o Bob Esponja? Opa, desculpa. Antes dele, eu esqueci. Quem que é esse aqui? É o Lula Molusco. Tá? Por isso que ele tem esse nome. Só que, como eu disse, a lula tem 10 tentáculos, o Lula Molusco tem só 6. Mas tá para representar. Tá bom? E a cabeça dele tá mais para polvo do que para lula. E o Gary, que é o animal de estimação do Bob Esponja, que é um caramujo. Tudo bem? Agora, um dos maiores grupos que tem, o grupo dos artrópodes. Tá? Então, ó, qual que é a aquisição evolutiva? Eles têm estruturas sensoriais complexas, ou seja, olhos e antenas. Tá? E presença de gânglios nervosos ventrais, quer dizer, o sistema nervoso está mais evoluído. Quais são as características desses grupos? Eles têm as patas articuladas. O que é isso? Essas patas dobram. Nós temos nossos braços e nossas pernas, nossos dedos são articulados, tem dobras. Então pode olhar, todos têm, ó, dobra, tá vendo? Dobra, tem onde dobrar, ó, dobrado, dobrado, ó, tem onde dobrar, ó, dobrado, dobrado. A borboleta não dá para ver, mas você já viu borboleta, né? E você vê que a pata é dobrada também. Então nós temos escorpião, aranha, abelha, pernilongo. Isso aqui é lacraia, um siri, uma barata selvagem, uma das famílias da cigarra e uma borboleta. E isso aqui é a presença do exoesqueleto. Isso aqui é um exoesqueleto de cigarra. Ah, professor, isso aqui está vivo ou está morto? Não está nem vivo nem está morto. Isso aqui já foi o esqueleto, o exoesqueleto, o esqueleto externo de uma cigarra. Então a cigarra ela estava aqui dentro. Quando ela sai daqui de dentro, isso fica, tá? Como que ela sai? Desse jeito aqui, ó. Ó, você pode ver que tem uma abertura quando você acha essa casca, ela tem uma abertura. Então a cigarra sai, ó que interessante. Quanto Isso aqui é a fase jovem dela. Enquanto ela é jovem, ela vive debaixo da terra. Quando ela vai se transformar, ela vai ficar adulta, ela sai da terra, fica parada ali numa árvore, e aí a cigarra sai, aí ela vai virar adulta. E aí a cigarra ela tem uma asa enorme, não tem? Mas como é que você vai ter asa debaixo da terra? Ela não tem. Olha aqui, ó. Olha a asa aqui. Enquanto ela está debaixo da terra, a asa é atrofiada. A partir do momento que ela saiu de dentro, que está no ambiente
fora da terra, que ela pode voar, a asa começa a se desenvolver. Então essa asa aqui vai encher de hemolinfa, que é tipo do sangue dela, e aí vai ficar grandona e ela vai conseguir voar. Então isso que você achou aqui nada mais é do que o exoesqueleto de uma cigarra. Os corpos são segmentados desses animais. Nós vamos ver daqui a pouco como é que eles são divididos em partes. Geralmente cabeça, tórax e abdômen. Tá? Como eu disse, pluricelular, o sistema circulatório é aberto, heterótrofo, quer dizer, isso aqui tem que ver como é que o sangue circula, o heterótrofo, e vive aonde? Aquático, terrestre e também parasitário. Então vamos entender em relação à metamorfose que acontece com boa parte desses animais. Alguns deles sofrem um processo chamado ametábolo. A significa não, metábolo é metabolismo, quer dizer, uma transformação aqui. Então, nesse caso, sem metamorfose, traça de livro, aquele que você encontra você está o livro na estante, o livro fica lá muito tempo, você não usa, você vai pegar, acha uma traça dessa. Do jeito que ela nasce, ela vai ser igual até adulta. Então tem uma traça jovem, aqui é uma recém-nascida, aqui jovem, e adulta. Igualzinho, só aconteceu o quê? Aumentou de tamanho, então não sofre metamorfose, chamada metábolo. Agora tem a metamorfose incompleta, M significa metade, então ela sofre metade do metabolismo. Esse gafanhoto, ele tem aqui uma fase jovem, o jovem parece com o adulto. Só que o que acontece aqui? A asa está atrofiada, que nem nós vimos lá na cigarra. Então a cigarra também sofre uma metamorfose incompleta, tá? Então, ó, ninfa, aí a asa está aqui, depois quando for adulto, a asa está grande. Então, uma metamorfose incompleta. Agora, a metamorfose completa é quando o animal muda totalmente, é chamado de holometábulo. Então, a mosca, né? Às vezes você vai lá no lixo, ou um animal morto que você vê em algum lugar assim, você vê que tem umas larvas lá. Essa larva pode ser de uma mosca. Então, essa larva ela vai se alimentar daquele resto do animal morto, o resto de comida. Depois ela vai se transformar numa pupa e de dentro da pupa vai sair uma mosca. Então a mosca adulta não tem nada a ver com a larva. Se você não conhece, você nunca vai dizer que a larva vai virar mosca. Tá? Então aqui já é uma metamorfose completa. O animal se transforma totalmente. Certo? Continuando os artrópodes, temos aqui os aracnídeos. Então a aranha, uma característica da aranha. Ó, lembra que eu falei, ó, ela tem olhos, algumas já vi com 8 olhos, os pedipalpos, tá? São estruturas que ficam na frente, isso não são patas. Aranha e escorpião, eles têm 8 patas, ou 4 pares de patas, ó. 1, 2, 3, 4, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, pedipalpo não é pata, certo? E é dividido o quê? É junto, ó, céfalo, tórax. Você não consegue separar a cabeça do tórax, então é uma coisa só. Céfalo, tórax e o abdômen. E ainda tem a fiandeira aqui, que é aquela que vai produzir a teia. O escorpião é a mesma coisa também, céfalo, tórax e abdômen, tá? Olha essa aqui então, mesma coisa. Essa aqui é a fiandeira, dá para ver melhor, certo? Então, pedipalpos. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o escorpião? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É que esse aqui é daqui, tá? Esse aqui é o mesmo. Então, 4 e 4, 8 patas. Os crustáceos. Os crustáceos são um pouco, às vezes, difíceis de ver porque eles vivem no mar. Tá mais longe. Apesar que tem os camarões, né, o pitu, que é de água doce. Eu não sei se é o pitu que é de água doce. Pitu é o nome bom. Então nós temos aqui como é que é dividido o crustáceo. Ele tem as antenas também, olhos, então tem a cabeça, o tórax, né? Tá vendo? Tem uma separação aqui, ó. Isso tudo forma o céfalo-tórax, mas é separado. E o abdômen, e aqui a mandíbula onde come. Então nós temos aqui, esse é um siri, né? Desculpa, esse é um caranguejo. Como é que eu sei que é um caranguejo? Porque o siri, a pata aqui, as últimas duas patas, ele tem o formato de remo. Então o siri, oh meu Deus, o caranguejo, ele vive dentro
da água, então ele consegue nadar, tá? E o siri, não, o siri ele é mais terrestre. Aqui nós temos uma lagosta, os camarões, e o que a gente pode ter que é mais comum para a gente aqui, que é um crustáceo perto da gente, é o tatu-bolinha. Ele é um crustáceo, tá? E desses aqui, qual é que tem amigo do Bob Esponja aí? O siriguejo. Siriguejo, que é uma mistura de siri com caranguejo. Tá? Siriguejo. Tudo bem? Então esse é o grupo dos crustáceos. Agora os artrópodos, que é o maior grupo que nós temos de todos os animais. Esse é o maior grupo, né? Os insetos você vê em tudo quanto é lugar. E como é que ele caracteriza? Ele tem olhos compostos, tem antena e é separado, ó, cabeça, tórax e abdômen. Eu já vi muito desenho errado que eles colocam as patas saindo do abdômen. Apesar de parecer que está saindo aqui, não é. Todas as patas saem do tórax. Então é separado em cabeça, tórax e abdômen. Tá? E alguns podem ter asas, outros não. Tá? No caso aqui, por coincidência, só esse aqui tem asa, tá atrofiada, né? Esse aqui chama paquinha, esse bicho. Ele é muito doido, velho. Ele é muito esquisito. Então nós temos o pernilongo, pode reparar, ó, nós vimos que o escorpião e a aranha, 8 patas. E o inseto? O inseto tem 6 patas, 3 pares de patas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Característica de artrópode, de inseto. Então, ó, pode ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui não vai dar para ver, mas 1, 2, 3, 4, 5 e 6 lá atrás. Mesma coisa que 6, 6, 6, 6. E tudo separado por cabeça, tórax e abdômen. Tá? Ó, cabeça, tórax e abdômen. Cabeça, tórax e abdômen. Tudo bem? Cabeça, tórax e abdômen. Não dá para ver aqui, mas também é cabeça, tórax e abdômen. Tá? Outro grupo dos artrópodes é os quilópodes, que é a chamada lacraia ou centopeia. Então, nessa aqui, professora, lembra o piolho de cobra, né? Sim, só que qual que é a diferença aqui? A lacraia, ela, tá vendo? Tem vários segmentos, ó, cada segmento aqui tem uma pata saindo. No caso do piolho de cobra, ele tem 2 patas de cada segmento. E ele é mais bonitinho, não é tão assustador como esse. E por que esse aqui é assustador? Porque o animal, por exemplo, você pode achar que aqui é a cabeça dela, que é a antena, mas não é. Isso aqui é para enganar. O animal acha que aqui é a cabeça e vai atacar aqui, achando que aqui é a cauda. Na verdade, é aqui que é a cabeça. E aqui ela tem 2 ferrões, que inclusive esse animal, se picar, é perigoso. Tá? Ele tem veneno, ele é peçonhento. Então olha aqui onde é a cabeça aqui. Não é difícil para distinguir? A cabeça está aqui. Aqui é a cauda. Então muito cuidado com esse animal. Tá? Não deixa, dá sempre de olho, irmãozinho pequeno, pôr a mão, que é perigoso. E esse aqui é o piolho de cobra, que ele é o diplópodes, que ele é aquele que enrola. Tem uns que são muito grandes, tem uns pequenininhos. E ó, você pode ver, tá vendo como ele é segmentado? Segmentado é separado por partes, né? Cada segmento aqui tem 2 patinhas de um lado e 2 do outro, certo? E o último grupo dos invertebrados, os equinodermas. Esses são todos eles vivem no mar, são pluricelulares, são heterótrofos, tem um chamado sistema bulacrário, que é importante para a distribuição da água, um endoesqueleto e tem espinhos na superfície do corpo. Então esse endoesqueleto aqui é uma característica dele. Então nós temos aqui o ouriço do mar. O ouriço do mar, eu já peguei ele e pus na minha mão, só que ele tem embaixo ali como se fosse dentes, que é bem, ele mexe bem devagar, mas tem dentes. Se você segura, você tem que saber, tem que pegar com o maior cuidado. Você não vai pegar, né? Tem que ser um adulto que pode tentar pegar, mas com o maior cuidado, porque esses espinhos aqui, eles se movimentam, você vê eles se movimentando. Você pode pôr na tua mão e deixa a mão um pouquinho dobrada, porque aí ele não consegue pegar a tua pele. Ele nunca pegou minha pele, né? Ele é muito tranquilo, mas ele tem, esse dente dele é forte, ele costuma até escavar a rocha para ele formar a toca dele. Então, olha os diferentes tipos. Esse aqui é um outro tipo de ouriço do mar. Esse é um pepino do mar. Essa é uma estrela do mar. Esse é um outro tipo de estrela do mar. Esse é um lírio do mar. E esse é uma bolacha do mar. E ainda
falando do Bob Esponja. Quem que é um amigo do Bob Esponja? O Patrick, que é uma estrela do mar. Então, Bob Esponja é cultura, Bob Esponja é ciência. Tudo bem? Então, é isso, gente. Nós vimos todos os grupos dos invertebrados. Tá bom? Então, essa aula 5 ajuda a fazer as atividades 5, que tem o material de apoio dessa atividade 5 aí, disponível no Google Sala de Aula, e que eu vou mandar por e-mail também. Ok? Então, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau, gente.